Olá pessoal, nesta videoaula vamos falar agora sobre um conceito que o sistema GMAX criou, de certa forma até inusitada, vamos dizer assim, inovadora, exclusiva, que é o seguinte: nós criamos aqui um conceito intermediário para facilitar o processo de lançamento contábil, de lançamento em centros de custos, e que serve também para a emissão de alguns relatórios de forma específica, que chama-se natureza financeira. Nós temos aqui no nosso sistema contábil, nós temos um plano de contas, nós temos aqui os centros de resultado, que é um plano também de grupos de centros de resultados. E nós temos a natureza financeira, que poderia aqui no meu modo de ver deveria ser natureza contábil, mas em uma discussão em grupos, etc., que projetou o nosso sistema GMAX, acabou se dando essa natureza financeira em princípio, e nós, para não polemizar em cima de uma coisa que é apenas questão de atribuição de nome, nós não resolvemos deixar entender como natureza financeira. O importante é você saber o que é isso neste momento. Nós vamos explicar. Bem, a natureza financeira, vou abrir aqui uma natureza que nós já temos criado para a gente explicar melhor. A tentativa de você classificar ou, vamos dizer assim, documentar dentro do sistema todos os eventos contábeis e financeiros, econômicos que ocorrem dentro de um determinado negócio. Então, para um usuário que não entende nada de contabilidade, ele identificar em que conta vai lançar determinado evento, determinado fato contábil, de repente ele pode se sentir em dúvida. Um usuário que nunca estudou contabilidade, ele não sabe diferenciar o que é uma conta de ativo, o que é uma conta de despesa, o que é uma conta de receita, o que é uma conta de passivo, o que é uma conta de patrimônio líquido, o que é uma conta de custos, o que é estoque, por exemplo, que é uma dúvida comum. De repente, a empresa fez uma compra de mercadorias para revenda, e essa mercadoria, obviamente, ela vai ser, primeiro ela vai passar pelo estoque, em seguida ela vai ser vendida aos poucos, vai deixar de ser estoque e vai passar a ser despesa CMV. Se você entregar isso na mão de um usuário que nunca estudou contabilidade, provavelmente ele vai considerar que uma compra é uma despesa. No entanto, a gente que conhece a contabilidade sabe que se eu fiz uma compra, eu não tenho uma despesa. Despesa é aquilo que eu utilizei e já consumi os benefícios e ou seja, aquele benefício já foi exaurido. Ou seja, eu contratei um empregado no início do mês de outubro, ele trabalhou para mim do dia 1º ao dia 31 de outubro, e dia 1º de novembro eu paguei o seu salário. Se aquele funcionário produziu bem para mim e gerou retorno, ok, vou pagar o salário dele e ele vai trazer aquele retorno para mim. Ou seja, se ele produziu, se ele é um funcionário do setor industrial, ele produziu alguma coisa para a empresa que vai se transformar, aquela despesa que eu tive com aquele funcionário vai se transformar em receita através dos bens que ele produziu quando eu comercializar. Se aquele funcionário ficou o mês todo parado por culpa da empresa ou por qualquer motivo que tenha sido, e eu paguei o salário dele sem ele fazer nada, eu não posso pedir depois do dia 31 de outubro que aquele funcionário trabalhe novamente
pelo mesmo salário de outubro que eu já estou pagando. Ou seja, ele não pode de repente pedir que o funcionário em novembro trabalhe o dobro, porque em outubro a empresa, por uma ineficiência, por uma situação ou outra, não conseguiu utilizar o benefício daquele salário para render alguma coisa em troca. Ou seja, então despesa é aquilo que a empresa incorreu, já gastou e não tem mais como você retornar. E custos é aquilo que a empresa gastou para produzir, mas que os bens que foram gerados a partir daquele gasto que ela teve para produzir, por exemplo, uma indústria de camisas, ela comprou malha, comprou linha, comprou tubo, empregou mão de obra durante o mês de outubro e produziu 1000 camisas. Não vendeu nenhuma camisa, mas produziu 1000 camisas. Teve lá custo com materiais, custo com mão de obra. Todas aquelas 1000 camisas estão no estoque da empresa, à disposição para poder vender. Quando essa empresa vender, ou seja, aquilo ali é um estoque. A empresa não vendeu, mas é um bem. Se a empresa fechar amanhã, digamos que a empresa fecha amanhã, aquelas camisas ela não vai jogar fora. Ela vai transformar em receita. Ela vai vender ao mercado. Então, isso é custo, ou seja, é investimento. A empresa teve aquele custo, porém o bem que foi gerado a partir daquele custo, daquela despesa que a empresa incorreu, está ali à disposição para poder vender. Então isso aí é custo. Despesa é aquilo que a empresa gastou, que não de repente produzir, que tenha produzido ou deixado de produzir, mas ela já gastou e já consumiu, não está vendo mais nada, ou seja, o salário daquele funcionário que ficou o mês todo sem trabalhar, ela não pode pedir que o funcionário trabalhe mais naquele mês. Ela pode pedir que o funcionário, de repente, no mês seguinte, se esforce para gerar eficiência para cobrir aquele prejuízo. Mas aquele prejuízo daquele mês que a empresa pagou, se ele trabalhar, ela não tem mais como recuperar. Diferente dos funcionários que produziram as 1000 camisas. Todos os custos que a empresa empregou, mão de obra, todos os recursos que ela empregou para fazer as 1000 camisas estão visíveis naquelas 1000 camisas que estão no estoque da empresa para ela vender a qualquer momento. E quando ela vender, ela vai provavelmente cobrir todos os seus custos e deve sobrar alguma coisa que é o seu lucro. Então, custo é aquilo que eu produzi para criar um novo bem, e esse bem vai se transformar em receita posteriormente. Então, a empresa produziu as 1000 camisas, criou um estoque. Aquele estoque é um bem que está lá, que tem um valor e que vai ser vendido, que a empresa vai recuperar os custos que ela teve e vai sobrar uma receita chamada lucro. Enquanto que a despesa é aquilo que ela consumiu e não tem mais como recuperar. Um aluguel que eu paguei desse mês, eu não tenho mais como recuperar. A energia que foi consumida nesse mês, eu não tenho mais como recuperar. Bom, se essa energia for utilizada para produzir as camisas, ok, está alocado ao custo das camisas. Se esse aluguel foi para produzir, foi do galpão que produz as camisas, ok. E esse aluguel está aplicado também naquele estoque das camisas. Mas se esse aluguel foi pago pela loja comercial que a empresa colocou lá no centro da cidade e que essa loja ficou o mês todo fechada porque não teve produto para vender ou porque ainda não estava pronta a loja para inaugurar, aquele aluguel da loja a empresa também não consegue mais recuperar. Aquilo é um custo, uma despesa que foi incorrida e que não teve receita em contrapartida. Então, aquilo é uma despesa final, ou seja, é uma despesa, não é um custo. O aluguel do espaço do galpão da fábrica é um custo porque foi gerado para produzir o estoque. Então, se você entrega para um usuário comum, que não entende nada de contabilidade, e não diz para ele que compra de mercadoria, ele tem que lançar no estoque e não na despesa, possivelmente muitos deles lançarão como despesa. Então, a natureza financeira, a gente adotou esse conceito porque
Você, na implantação do sistema, você mapeia todas as situações, os eventos contábeis que ocorrem na empresa. E entre esses eventos eu tenho aqui, por exemplo, esses aqui, compra. Eu tenho vários tipos de compras aqui. Nós temos compra de mercadoria para revenda, compra de matéria-prima para fabricação, compra de máquinas, compra de computadores, compra de imóveis e utensílios. Então, veja que cada um dessas naturezas que aqui estão expressas são tudo compra. Se for um usuário comum, ele não vai saber diferenciar. Por exemplo, o usuário comum ele vai saber que compra de mercadoria ele tem que lançar na conta estoque. Não, ele vai dizer que é uma despesa. Compra de máquinas, ele vai saber que tem que lançar no grupo de ativo imobilizado. Também ele provavelmente não vai saber. Ele nem sabe o que é isso. Ele tem plano de contas computado. Ele vai saber se a empresa comprou computadores, que aquilo tem que ser colocado também como ativo imobilizado. Se ele comprou a empresa comprou um imóvel, a parcela das edificações, eles vai saber que edificações lança separado do terreno. Quando eu compro um imóvel, eu recebo uma escritura, na qual aquela escritura só diz o valor do imóvel como um todo. Não diz quanto é o terreno, não diz quanto é a edificação. A gente que trabalha com contabilidade sabe que a gente tem que separar quanto é o valor do terreno e quanto é o valor da edificação. Por que, Márcio? Porque as edificações você deprecia e o terreno não. O terreno é indepreciável, ou seja, não sofre depreciação. Porque o terreno, se você derruba aquela edificação, todo o terreno continua lá, tendo a mesma função dele. Então você só deprecia aquilo que foi construído em cima do terreno. As edificações, que elas vai chegar um determinado momento que ela precisa ser reparada, ela tem uma vida útil. Se você constrói uma casa hoje, você não vai ficar a vida toda com aquela casa sem fazer uma reforma, sem fazer uma correção. E de repente, essa casa ela tem uma vida útil. De muitos anos, a depender da manutenção que ela sofrer, pode durar 200, 300 anos. Para você ter que de repente precisar demolir porque ela não serve mais. Mas ela tem uma vida útil, finita. Então, ela precisa ser depreciada. À medida que você utiliza esse imóvel, ele vai se depreciando, vai perdendo valor comercial e você precisa, no mínimo, fazer investimento em reforma. E se você reformou, é porque ele depreciou ao longo do tempo. Então, se você está depreciando aquele imóvel, você tem que calcular essa depreciação e colocar isso como uma despesa, como um custo da empresa. Então, a natureza financeira é um chamado conceito que vai facilitar com que usuários que não entendam, que não conheçam de contabilidade, possam fazer lançamentos de maneira correta, sem entender nada de contabilidade. Então, se eu entrego aqui para o usuário essa natureza financeira, ele não vai lançar na conta contábil, ele não vai lançar no plano de contas, onde ele vai ter que saber se aquilo é uma despesa, se é uma receita, se é ativo, se é passivo, se é conta patrimônio líquido. Eu vou criar uma natureza financeira chamada lá compra de mercadoria para fabricação e ele vai colocar lá para mim. Eu tenho no meu plano de contas aqui, vamos abrir aqui para vocês, plano de contas. Nós temos aqui conta estoque, por exemplo, nós temos aqui uma conta de mercadorias e produtos no estoque, nós temos o estoque de matéria-prima, nós temos o estoque de produtos em processo. Tudo faz parte de estoque. E nós temos outras contas chamadas custo de mercadorias vendidas e etc. Temos despesas lá. Então, o usuário ele não precisa saber que compra de mercadorias, ele vai lançar aqui na compra de mercadorias e produtos acabados, por exemplo. Compra de matéria-prima, ele tem uma conta aqui, se ele fizer uma compra aqui de matéria-prima, provavelmente o sistema vai mandar lançar em estoque de matéria-prima.
Então, essa natureza financeira serve para isso. Além do mais, vamos entrar aqui para alterar uma natureza financeira, vamos ver o que tem mais de informação nela. Ela pede aqui, qual é o centro de resultado que eu vou lançar? Ou seja, no momento que eu utilizo a natureza financeira, eu também faço o lançamento do centro de resultado, ou seja, que é o chamado centro de custos. Eu posso criar centro de custos de um determinado, por exemplo, eu posso ter um setor na empresa lá e transformo aquele setor em um centro de custos. Setor de pintura, por exemplo. Vamos dizer que a empresa trabalha lá com um produto que recebe uma pintura e tal. Tem um setor lá de pintura. Ela cria um centro de custo chamado pintura. Então todo o pessoal, o custo do funcionário que trabalha na pintura, a energia que gasta no setor de pintura, a matéria-prima que é direcionada para o setor de pintura, tudo que é consumido no setor de pintura vai ser alocado, lançado no centro de resultado pintura. Bom, nós temos aqui a conta contábil, ou seja, a natureza financeira, vai indicar qual é a conta contábil que, ao ser escolhida aquela natureza financeira, o sistema entende. Bom, se você escolher a natureza financeira chamada compra de matéria-prima, eu quero que você lance para mim numa conta de estoque de matérias-primas. A conta pai da natureza financeira, porque a natureza financeira é como se fosse também um plano de contas, onde eu posso ter relatórios por natureza financeira. Eu quero saber o que eu gastei, o que foi que a empresa pagou por natureza financeira. Eu posso ter um relatório desse tipo. Não um relatório contábil, mas a empresa pode tirar um relatório de gasto, de custos ou de movimentação por natureza financeira. Então, basicamente, quando eu seleciono a natureza financeira, eu estou selecionando indiretamente, sem perceber, o usuário vai estar selecionando o centro de custos, a conta contábil e o grupo de natureza financeira. Aqui nós temos a descrição e aqui eu tenho o histórico padrão. Toda vez que eu escolher essa natureza financeira, o sistema vai sugerir para mim esse histórico. Eu posso ir lá e alterar, mas eventualmente você pode até deixar. E a aplicação? Em que eventos essa natureza financeira se aplica? No caso aqui, em compra de matéria-primas para fabricação de qualquer tipo de matéria-prima. Bom, aqui tem alguns filtros, tipo, essa natureza financeira é do tipo devedor ou credor. Então você vai dizer, geralmente nesse caso aqui que é estoque, devedor. Ela precisa aparecer na tela de caixa. Bom, se é uma compra de matéria-prima, precisa aparecer na tela de caixa. Por quê? Eu posso estar comprando uma matéria-prima e pagando com dinheiro do caixa. Então lá na tela de caixa, eu vou de repente fazer um lançamento diretamente lá, onde eu digo, olha, eu comprei matéria-prima da fábrica São Miguel Paulista e já vai direto na tela de caixa para fazer esse lançamento. Então, na tela de caixa tem que aparecer essa situação. Ela precisa aparecer em contas a pagar? Sim. É do tipo sintético analítico, ou seja, se eu estou criando a natureza financeira de agrupamento, é sintético. Se eu estou criando a natureza financeira já analítica, ou seja, para ser utilizada na tela de lançamento, então boto como não. Sintética sim ou não. Aparece na entrada de matéria, nas telas de entrada de mercadoria, importação XML, sim. Sinal positivo ou negativo, isso aqui é tipo da informação irrelevante. Isso aqui foi idealizado lá por alguém e até hoje ainda não tivemos utilidade. Ou seja, essa informação aqui pouco interessa, é positivo ou negativo. Isso vai aparecer em contas a receber? Não faz sentido, porque contas a receber é originado das naturezas financeiras de vendas, ou de cobrança de juros, etc. Então jamais uma compra vai se transformar num recebível, em contas a receber, porque é uma compra. Eu tenho que pagar e não receber aquele valor. Então não faz sentido aparecer numa tela de lançamentos a receber. Então aparecem produtos
Sim, pode aparecer em produtos. Aparece entrada sim, aparece tesouraria sim. Estou aqui salvo. Então, a natureza financeira, o conceito que a gente desenvolveu de natureza financeira é justamente que você procure criar, identificar todos os fatos, todos os eventos que ocorrem na sua empresa e que você classifique isso dentro da natureza financeira. Então, diferentemente, para quem já assistiu a aula de plano de contas, é bom assistir, porque a natureza financeira, complemento, aliás, é parte do processo de contabilização do sistema que faz parte, ou seja, trabalha em conjunto com o plano de contas. Então você precisa também assistir a videoaula sobre o plano de contas, onde nós já falamos que é uma conta, etc. Então, o plano de contas, nós sugerimos lá na videoaula do plano de contas que se tem um critério para criar novas contas. Verifique primeiro, analise a estrutura de contas. Se de repente tem uma conta que você não utiliza, você pode renomear. E analise para ver se realmente é necessário aquela conta. Se as contas que já existem lá, se de repente aquele fato que ocorreu na sua empresa realmente não se adequa a nenhuma das contas que já existem. Bom, se chegar à conclusão que precisa criar, cria-se a conta. Agora, a natureza financeira não. Natureza financeira, você tem que criar tantas naturezas quanto sejam os eventos contábeis, financeiros ou econômicos que ocorram na sua empresa. Por exemplo, pagamento de mototáxi, pagamento de transportador, correios, energia do galpão X. Então você vai... Eu tenho lá vários tipos de energia, mas eu tenho energia do galpão industrial, tenho energia da minha loja comercial, tenho energia lá do escritório. Cada uma dessas é tudo energia, mas se a energia do setor comercial classifica-se como despesas comerciais, a energia do setor industrial vai classificar como custo industrial, a energia do escritório vai ser despesa administrativa. Então, se eu tenho 3 tipos de energia na minha empresa, então eu tenho que ter 3 naturezas financeiras relacionada à energia. Aqui, se eu pesquisar aqui, por exemplo, o sistema só tem gasto com energia elétrica. Coelba, que é a operadora, Coelba é a companhia de energia aqui da Bahia. Setor comercial, mas eu posso ter energia no setor industrial, isso é uma conta diferente. Posso ter energia no setor administrativo e ter uma outra conta. Claro que isso vai depender. Se eu tenho 3 contas de energia de segmentos diferentes, eu preciso criar 3 naturezas. Mas se for 3 tipos de energia, que todas sejam energia de setores comerciais, ou seja, eu tenho 2 ligações de energia para minha loja lá, por um motivo ou por outro, de repente eu peguei 2 lojas coladas na outra, e aí tenho 2 contas, mas na verdade é a mesma loja. Então não preciso criar 2 naturezas, já que as duas, teoricamente, vão ser lançadas na mesma conta contábil. Eu não preciso criar 2 naturezas financeiras, mas se eu tenho 3 tipos, como eu citei, cada uma vai ser lançada em uma conta diferente, ou seja, de uma natureza contábil diferente. Eu preciso ter 3 naturezas financeiras relacionadas à energia elétrica. Então, a natureza, por exemplo, relacionada a salários, eu tenho aqui 2 naturezas financeiras só. Eu tenho salário do pessoal administrativo e tenho adiantamentos ou vales do pessoal administrativo. Mas se eu tiver lá na minha empresa salário do pessoal da produção e quiser criar natureza financeira separada, vou lá e crio. E aí eu digo, de acordo com... Vamos aqui criar um exemplo. Eu tenho aqui funcionário do setor industrial, não tenho lá. Então vou criar aqui uma natureza chamada salário setor industrial. Qual o centro de custo? Industrial. Qual é a conta contábil? Se é custos, então tem que estar na conta de estoques. Então, estoque de produtos em processo, mercadorias e produtos no estoque,
por aí vai. Vamos dizer que seja produtos em processo. Decidi que vou colocar aqui em produto e processo. Qual é a natureza financeira pai? Que é a natureza industrial. Deixa eu ver que deu um erro aqui. Vou cancelar aqui o processo aqui. Natureza financeira, parece que está com um problema nessa natureza aqui. Centro de custos, vamos lá de novo, industrial. Conta contábil, estoque de produtos em processo. Natureza pai, vou colocar administrativo. Realmente está com um probleminha aqui nessa conta. Bom, você vai colocar aí, vamos corrigir esse probleminha da descrição, porque ele não está conseguindo criar aqui a classificação projetada da natureza financeira. Então nós vamos cancelar aqui. Possivelmente algum problema aí deixa eu ver aqui se eu consigo dentro de um grupo. Bom, vamos encerrar aqui a videoaula. O objetivo aqui, bom, vou explicar novamente aqui, que acho que o objetivo é explicar, não precisa mostrar vocês fazendo. Então, centro de custos, isso é um detalhe do sistema aqui, provavelmente algum problema no nosso banco de dados. Nesse banco de dados não está conseguindo criar aqui. Como é um banco de dados que a gente usa para muitos testes, e aí a gente faz coisas aqui assim meio anormais ao processo. Então, centro de resultados, vou escolher qual que eu quero colocar, que é o centro de custos. A conta contábil, escolher qual a conta, essa natureza eu vou dizer que eu vou alocar, entendeu? Pronto. E depois a classificação aqui igual, semelhante ao plano de contas. Assim que você escolher aqui, o sistema vai criar. Provavelmente somente nesse banco deve estar com problema. Não temos tido problema com relação a esse cadastro. A descrição você vai colocar, o histórico que o sistema vai sugerir, e a aplicação, a descrição que eu digo que essa conta aqui é de salário do setor industrial, tal. Aqui a situação que eu já expliquei para vocês. Bom, e é isso aí. Então a natureza financeira, ela deve ser criada em inúmeras naturezas de acordo com os eventos que ocorrem na sua empresa, para que o usuário que está lançando, por exemplo, uma nota de compra, ele verifique qual é a situação que eu posso comprar computador, posso comprar máquina, posso comprar matéria-prima, posso comprar material de escritório, tudo isso é compra. Mas a natureza financeira tem que ser específica. Compra de combustível, por exemplo, vai ter uma despesa lá de combustível. Ou seja, tem que criar uma natureza financeira lá chamado combustível, se for administrativo, comercial, industrial, ou se for de repente a empresa utiliza só uma conta só para combustível. Então quem vai definir isso é a própria gestão da empresa, que vai definir se aloca tudo como uma despesa só, se vai separar. Se eu separo para cada, se eu tenho a natureza que manda lançar em combustível setor administrativo e vou ter um combustível setor de vendas, preciso criar outra natureza chamada combustível setor de vendas. Então, a natureza financeira, diferente do plano de contas, a gente sugere que você crie quantas forem necessárias, ou seja, todos os eventos diferentes que ocorram dentro da sua estrutura de negócio. É bom você criar uma natureza financeira com descrição, que na hora que o usuário procurar aqui, por exemplo, se ele tem acesso a uma nota de compra, ele procura aqui por compra, vai aparecer tudo que tem a ver com compra aqui. Na verdade eu estou aqui em botar por aqui, pesquisar por descrição, compra, tudo que tem a ver com compra vai aparecer para mim. Botei compra lá, simplesmente é uma compra. Estou com a nota fiscal aqui, eu sei que aquilo ali é uma compra. Mas é compra de quê? O usuário está lançando, ele sabe qual é a finalidade daquela compra. Então, é material de escritório? Não. É mercadoria para revenda? É. Então, já sei onde eu vou lançar. Então, o usuário escolheu que é compra de mercadoria para revenda.
o sistema já sabe que esse lançamento contábil vai ter que ser feito na conta mercadorias e produtos no estoque. Então, automaticamente, e no centro de custos industriais, que é o que está aqui. Então, o usuário não precisa entender nada de contabilidade para ele fazer o processo contábil funcionar dentro do sistema de forma coerente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito de natureza financeira, ou como eu preferiria ter chamado, natureza contábil. É isso aí, até a próxima.